Assim como estamos, queremos orar. Senhor, é muito bom sabermos e vivenciarmos o Teu perdão por meio da obra de Cristo. Nisto há nova vida, a vida plena, a reconciliação contigo, com o próximo, conosco mesmos. É libertadora, salvadora. E é isso que nos leva a celebrar, a cantar. Também queremos te pedir agora, de maneira especial, que este Evangelho penetre nossos corações, seja aqui, seja junto ao Ministério Infantil. Senhor, ministra Tu mesmo, fala Tu mesmo, trabalha Tu mesmo, pelo Espírito Santo, em nossas mentes e corações, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Teu Filho amado. Assim nos submetemos a Ti, no falar e no ouvir, em nome de Jesus. Amém. Colocamos a reflexão nessa noite, debaixo do tema Celebrando a Unidade, também na perspectiva de que hoje à noite, primeiro domingo do mês, como de costume, celebramos a ceia do Senhor, de manhã e à noite. A intenção que temos é sempre de novo nos adequarmos o máximo possível, nossos cultos, nossos encontros, reuniões, assembleias, seja o que for, no sentido de cada vez sermos menos empecilho na dinâmica desse Evangelho que opera no poder do Espírito, pela palavra de Deus, na mente e corações de pessoas. E no que tange a esta noite, que também celebramos a ceia, é muito fácil, no decorrer do tempo, a gente ter atitudes que acontecem, por assim dizer, no ponto morto, por uma mera tradição, um tradicionalismo. A tradição é boa, mas se nosso coração não está mais presente, se isto se tornou um mero hábito, é um péssimo hábito. Porque Paulo, inclusive, coloca isso com muita clareza: tudo que não provém de fé é pecado. E precisamos ser zelosos também nas coisas do Senhor. E hoje, domingo, que celebramos a ceia do Senhor, então que a gente o faça também conscientemente, responsavelmente, discernindo as coisas, como Paulo fala. E queremos colocar nisso o nosso coração. Não fazer da ceia um mero apêndice no culto, onde às vezes as pessoas já estão a fim de ir embora e tal, nossa, ainda tem a ceia para celebrar. Não fuja, mas fique por completo. Aproveite esse tempo de celebrar junto com seu irmão, sua irmã, em comunidade, esse sacramento que o Senhor nos ordenou. Além do mais, no caso específico da ceia, ela deve ser realmente celebrada com toda a seriedade que ela merece. E o apóstolo Paulo dedica um bom trecho de um capítulo para falar disso, para instruir a igreja de Corinto a esse respeito. E eu quero tomar da carta de Paulo, capítulo 1, versos 11, do 17 ao 22, não dá para a gente pegar tudo isso, então eu vou dividir esse tema
da ceia ali, que Paulo trata, pegando primeiramente esse trecho de 11, 17 a 22. E ele diz: entretanto, nisto que lhes vou dizer, dá para dizer agora, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, como povo de Deus, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são os aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Lembrando que nesse contexto ainda a ceia não era assim limitada a um quadradinho de pão e um cálicezinho, né? Era uma refeição, tinha a ver com ceia, com refeição. Cada um come a sua própria ceia sem esperar pelo outro. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham aqueles que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Vejam que lá entre os coríntios havia problemas com a prática, especialmente no que tange a celebração da ceia, a prática que foi adotada, foi se desenvolvendo ao longo do tempo no contexto da igreja. E Paulo não deixou que as coisas seguissem desse jeito, simplesmente seguissem em frente só porque aquelas atitudes já se tornaram de alguma forma incorporadas, tradicionais, conhecidas. Ele as contestou a prática dos coríntios e deu instruções muito claras quanto ao que era a vontade do Senhor também em relação a isso. E sua crítica é dura, ela é clara e dura. E ele começa, verso 17, como eu li: entretanto, nisto que vou dizer a vocês agora, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Não tem como não perguntar, né? Essa palavra nos induz a perguntar. E como são as nossas reuniões? Como são os nossos encontros, nossos cultos, nossas assembleias, nossas reuniões de comunhão, reuniões da igreja, do povo de Deus, reuniões em que também celebramos a ceia. Será que também muitas vezes nossos encontros não merecem uma reavaliação crítica à luz da palavra de Deus, para a gente ver e constatar se elas ainda fazem bem, edificam a igreja, ou quem sabe fazem mal? Um pouco mais adiante, quando Paulo vai falar sobre a ordem no culto, em 1 Coríntios 14, verso 40, ele diz que tudo deve ser feito com decência e ordem. Tudo deve ser feito com decência e ordem. Portanto, nossos encontros, nossas reuniões, nossas assembleias, nossos cultos, requerem planejamento, empenho, dedicação, consagração plena, organização. Não é possível que a gente celebre simplesmente, se encontre, seja em que contexto for, com desleixo, com indiferença, por mera tradição,
sem que a gente esteja sempre de todo o coração. Tudo deve ser feito para a honra e glória do Senhor, e assim também seremos edificados como igreja, seremos edificados pessoalmente na comunhão dos irmãos. Não é isso que queremos, não é isso que buscamos, não é isso que desejamos do mais profundo do nosso coração? Eu espero que sim, porque se não é isso que desejamos, não é isso que buscamos, algo está errado com a nossa motivação. Com a motivação que você chega, que você vai para qualquer encontro como igreja que temos. E sendo assim, precisamos sempre de novo nos deixar questionar pela palavra, nos desafiar para acertarmos com aquilo que convém, com aquilo que é vontade do Senhor. E o Senhor que sonda corações humanos, sonda os nossos corações, sabe qual é a verdadeira motivação que vai no coração de cada um. E ao nos reunirmos também aqui nessa noite, para celebrarmos a ceia do Senhor, a minha oração e o meu desejo é que seja para o melhor e não para o pior. A minha oração é que o Senhor realmente esteja nos edificando aqui nessa noite, também enquanto e quando celebramos a ceia, quando nos sujeitamos à sua palavra, que você possa vir e participar dessa ceia conscientemente, alegremente, com discernimento. Desejo de que também o próprio Senhor esteja ministrando nossa vida, servindo a Ti, também nas Tuas necessidades, Tuas angústias, Tuas dúvidas, e que seja um tempo profundo, marcante na Tua vida com o Senhor e com a Sua igreja. E por isso, esse momento também é um tempo de reflexão, um tempo de se aquietar na presença do Senhor, tirar tempo para buscá-lo de todo o coração, enquanto aqui nos colocamos também na sua presença. Bem, aos Coríntios, Paulo escreve uma pequena frase, abrindo esse capítulo 11, que a gente talvez teria dificuldade em repeti-la com tanta coragem e ousadia como Paulo a faz. Sede meus imitadores, como eu também o sou de Cristo. É assim que ele abre esse capítulo 11. Imitem-me na medida que eu imito a Cristo Jesus. E logo em seguida, ele começa a fazer um elogio a essa igreja de Corinto, lembrando de tudo que ali foi ensinado, de tudo que a igreja aprendeu, cresceu. E ele diz no verso 2, eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Então, como vemos, a tradição não é o problema. Paulo passou tradições, por assim dizer, coisas que são referência, as quais são assimiladas, praticadas. E o problema, sim, é o mero tradicionalismo, quando isso perde sentido, significado. Mas a partir do verso 17, no nosso texto, Paulo apresenta as instruções quanto à celebração da ceia, e esse discurso começa com entretanto. Entretanto é uma conjunção adversativa, e ela indica oposição, contraste ao que ele vinha dizendo antes. Eu os elogio por uma série de coisas, entretanto, nisto que agora vou dizer a vocês, não tem como elogiar, porque as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Vemos assim que havia situações na vida daquela igreja que mereciam sim o louvor,
o elogio, o reconhecimento. Mereciam ser mantidas tradições boas. Também na nossa comunidade, há muitas coisas boas que o Senhor tem feito, muitas coisas boas que aconteceram, pelas quais somos gratos, louvamos o Senhor. Mas, assim como também entre os coríntios, também entre nós, muitas vezes há problemas. Afinal, somos pessoas que também foram marcadas pela queda, pelo pecado. Ainda que a gente não o busque, não o deseje, mas, como o próprio Paulo coloca, muitas vezes, o bem que quero fazer não faço. O mal que eu detesto, abomino, não quero fazer, eu acabo fazendo. E há coisas que precisam também entre nós ser sempre de novo acertadas, corrigidas. A preocupação última é com a edificação da Igreja de Cristo, com a comunidade do Senhor, rumo à maturidade cristã. Maturidade tem a ver com crescer à semelhança de Jesus, como Paulo coloca também aos Coríntios. E crescer segundo a plenitude de Cristo é exatamente crescer no amor, na graça, ser uma pessoa que reflete essa presença poderosa do Senhor em nosso coração. Paulo critica os coríntios de que o ajuntamento deles não é para melhor, mas para pior. E que no que Paulo constata, percebe esse pior? O que está, afinal de contas, atrapalhando a vida comunitária dos coríntios? Ele diz no verso 18, em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, como comunidade de Cristo, há divisão entre vocês, divisões, e até certo ponto eu o creio, diz ele. Qual era, portanto, o problema naquela igreja? Quando se reuniam, ao invés de viverem em comunhão, unidade, intimidade, em amor e graça, ocorriam divisões, partidarismos, sectarismos, contendas, disputas e por aí afora. Coisa terrível. Esse assunto, Paulo já havia tratado, de alguma forma, abordado ele, no início da sua carta, no capítulo 1, quando ele escreve, verso 10 a 13, do capítulo 1 de 1 Coríntios, irmãos, suplico-lhes, é mais do que um pedido, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros. Suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Pois, segue ele, alguns membros da igreja de Cloé me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo, ou eu sigo a Pedro, e ainda os que dizem, eu sigo a Cristo. Acaso foi Cristo dividido? Pergunta Paulo. Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? E no capítulo 3 dessa mesma carta, Paulo retoma essa questão a partir do verso 1, que eu também tomo a liberdade de ler. Irmãos, quando estive com vocês, e agora ele está escrevendo por carta, ele esteve com eles, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais. Mas eu tive que fazê-lo como se vocês pertencessem a esse mundo, ou fossem criancinhas em Cristo.
Tive de alimentá-los com leite. Lembrando que o leite é alimento digerido pela mãe, que repassa esse alimento digerido por ela em forma de leite. Tem uma fase para o leite, mas não dá para se tornar adulto, maduro na fé, sobrevivendo com leite. Tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-los. Você não pode tratar um bebê com feijoada batida em liquidificador. Você vai matar o seu bebê. Paulo teve essa sensibilidade de ter que retroceder, assim como Hebreus fala, vocês já deviam estar ensinando a palavra, e eu tenho que voltar a falar coisas lá do princípio. O leite que o Paulo passa a ministrar é as coisas básicas da fé. Mas é assim que ele precisa se dirigir à igreja, porque a substância que precisariam, ou deveriam estar em condições de receber, não podiam. E ainda não estão, Paulo segue, porque ainda são controlados por sua natureza humana, sua carnalidade, não pelo Espírito Santo. Têm ciúmes uns dos outros, discutem, brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana, que vivem como pessoas desse mundo? Quando de repente a gente assiste algumas cenas ou situações ocorridas também no passado entre nós, em assembleias às vezes, e a gente diz, poxa, qual é a diferença da reunião aqui de um clube qualquer? Os coríntios se reuniam em culto, como nós hoje, se reuniam em encontros de várias formas, e onde inclusive ali a ceia era ministrada, a ceia do Senhor, ao invés de ser expressão da unidade gerada pelo Espírito em Cristo Jesus, ao invés de celebrarem a união em amor, celebrar a comunhão dos irmãos, exatamente nesses encontros evidenciavam-se as divisões, a inveja ganhava espaço, a soberba, o orgulho espiritual faziam suas vítimas. Não era isso a expressão da carnalidade daquela igreja? A coisa chegou a tal ponto que começaram a se dividir, subdividir em grupinhos, as famosas panelinhas, eu sou desse, eu sou daquele. Conhecemos esse tipo de procedimento. Será que soa um tanto familiar também entre nós? É claro que as panelinhas podem ser algo inocente, uma questão de afinidade. A gente vem ao culto, depois de uma semana, quer reencontrar irmãos e irmãs especiais, com quem a gente tem uma certa afinidade. Nada de errado. Por outro lado, também as panelinhas podem denunciar tendências divisionistas. Pois quando buscamos sempre de novo apenas as mesmas pessoas que pensam como eu penso, quando falamos somente com pessoas que têm opinião idêntica à minha, muito facilmente acabamos fomentando fofocas, intrigas, inveja, divisão, partidarismo. Quando um grupo de pessoas se reúne num partido, numa chapa, é porque elas querem tornar público, quem sabe, a sua discordância com o sistema vigente. Não que a gente não possa ter divergência de opiniões, não é disso que eu estou falando. Nós podemos e somos diferentes, e podemos e devemos ter a liberdade em nossos encontros de externar as nossas opiniões,
também divergentes. Mas que isso não leve ao partidarismo, que isso não leve a um contra o outro, porque normalmente é assim que as coisas acontecem, acabam se caracterizando como os diferentes. E aí nós temos os tradicionais contra os renovados, os carismáticos contra os bíblicos, os fundamentalistas contra os sócios políticos, fulano contra beltrano, os que estão no poder e os que querem o poder. E quando chega nesse ponto, o diálogo fica difícil, quando não impossível. E este é um quadro lastimável, é de chorar. Mas mesmo nessa confusão partidária, em meio a essas divisões, Paulo percebe algo de positivo, é interessante. E ele diz no verso 19 do nosso texto: pois é necessário que haja divergências. Não que a gente as deva buscar, não é? Mas é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Exatamente na medida em que há maturidade para mais ouvir do que falar, por exemplo, então as divergências são sim superáveis. E a maturidade é uma expressão daqueles que estão aprovados na fé, na caminhada de fé. Ou seja, como Paulo já disse lá no início da carta, esse tipo de atitude de inveja, divisão, o extremo do partidarismo, são expressões da carnalidade e da imaturidade espiritual. Os verdadeiros discípulos de Cristo não precisam se ajuntar em grupinhos, em partidos, em chapas e reivindicar interesses divisionistas, mas eles procuram, os discípulos de Cristo, trabalhar pela unidade do corpo de Cristo em amor. Com isso, como disse o próprio Senhor Jesus, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. E é esse espírito de união, de unidade, que o Espírito Santo gera. É esse espírito de corpo, um corpo que existe em amor e por causa do amor de Deus, que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que deve esse amor, essa unidade marcar a comunidade de Cristo, também a nós como comunidade do Senhor, comunidade que celebra a ceia do Senhor, que o adora. Se todos nós pecamos, não que queiramos, mas pecamos, e carecemos da graça de Deus, e chegamos aqui na sua presença em confissão de pecados, buscamos o seu perdão, sua oferta de amor, a renovação dessa graça e misericórdia do Senhor, como podemos persistir na divisão, no desamor, na soberba, no orgulho espiritual? Como vamos nos reunir em volta da mesa daquele que deu a sua vida por todos nós, por cada um de nós? Como vamos persistir e nos encontrar em comunhão com desconfiança, com divisão? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e conceda-nos renovadamente sua graça, seu perdão, sua misericórdia. Que nossos corações sejam inundados por esse amor do alto, como diz Paulo aos Colossenses, esse amor que é o vínculo da perfeição, que vincula, que une perfeitamente todas as coisas. Nós somos um em Cristo. Então, não cabe a nós, não temos esse direito de simplesmente rejeitar, nos reunir em termos partidarismo ou termos divisão de qualquer espécie. Que o Senhor nos ajude a refletirmos
como igreja missionária, como falamos semana passada, cuja marca também é a unidade, a amabilidade, cuja marca também é andar debaixo do senhorio, do cabeça que é Cristo, com o propósito de testemunhar desse evangelho da unidade. Que o Senhor orou por ela, desejou que ela aconteça e ocorra profundamente entre nós, porque todos saberão que tu, ó Pai, me enviaste, se eles forem um. Assim, convido para termos também a celebração da ceia nessa noite. Que você se coloque pessoalmente na presença do Senhor, em oração nesse momento. Já passamos por esse tempo também de confissão, mas coloque-se, prepare o seu coração e chegue com alegria, chegue com gratidão, chegue com o coração aberto, deixando-te também servir pelo Senhor na comunhão dos irmãos. Amém.